faz esse mimetismo milleriano. Então, a identificação desses padrões de relação também é muito interessante de ser estudada. Mas, mais uma vez, eu faço referência, eu acho que a genética é uma parte da coisa. Isso aqui tem uma parte do estudo genético, tem uma parte do estudo ecológico, tem uma parte do estudo taxonômico. Então, eu acho que juntar tudo é o que faz mais sentido. E aí aqui, eu acho que o Paulo vai falar mais, mas um exemplo de filogenia molecular, esse aqui eu nem vou falar muito, porque eu acho que todo mundo conhece. Você pega um ou mais genes, concatena os genes, e você traça um relacionamento de parentesco entre alguma linhagem. Pode ser populacional, pode ser entre espécies, pode ser entre gêneros, entre famílias, em que nível taxonômico você quiser fazer a sua análise. Isso aqui também, esse trabalho eu acho que é um clássico também, é de um brasileiro que trabalha na California Academy of Science. Ele pegou três espécies do mesmo gênero que ocorrem aqui na costa. Apesar de ser um exemplo de filogeografia, é uma aplicação da filogeografia onde você testa, por exemplo, uma barreira. Você não precisa pegar toda a distribuição da espécie. Ele, por exemplo, ele queria testar o delta do Amazonas como barreira para as espécies desse gênero. Então ele pegou essas três espécies, Acanthurus cerúleos, Acanthurus quirúrgicos e baianos, acima do Amazonas, abaixo do Amazonas e em algumas ilhas, Ascensão, São Tomé e Príncipe, para comparar. Falando rapidamente, são muitas conclusões nesse trabalho, mas, por exemplo, essa espécie, que é uma espécie generalista e que vive em águas rasas e profundas, ela teve esse padrão aqui de relacionamento entre esse marcador molecular. Ou seja, ele não encontrou nenhuma, com esse FST aqui, ele não encontrou nenhuma diferenciação entre as populações do Caribe e daqui do Brasil. Essa espécie aqui, ele encontrou, que vive em águas rasas e profundas e é especialista, ele encontrou tapou o nome. Ele encontrou uma estruturação média entre as populações. E essa aqui, que vive em águas rasas e também é especialista, ele encontrou uma diferenciação muito grande entre as populações do Atlântico e entre o Atlântico Norte e o Atlântico Sul. Ele atribuiu, por exemplo, essa diferença. Esse indivíduo aqui, ele vive extremamente associado a recifes rochosos. Aí, mais uma vez, associando os conhecimentos ecológicos com os conhecimentos moleculares. Então, as populações dele foram estruturadas porque ele nunca sai do recife rochoso ou de coral. A espécie que não tem nenhuma estruturação, que é uma população única, ela está associada a esponjas. Ele come esponjas, ele vive associado a esponjas, e existe uma cama de esponjas por baixo do Amazonas. Então, ele usa isso como corredor e ele passa livremente de baixo para cima do Amazonas, não sendo nenhuma barreira. E aí, acho que a última coisa sobre essa parte molecular, é sobre a sexagem, a importância da sexagem. É óbvio que, como eu falei, você fazer sexagem de alguma coisa, você precisa, às vezes, alguns psitacídeos, algumas aves, você não consegue, às vezes você consegue por laparoscopia. Então, são métodos mais baratos e mais rápidos. Agora, outros, por exemplo, como sexar uma baleia, não é muito fácil. Às vezes as pessoas precisam observar durante muitas horas para saber de que sexo é aquela baleia. Então, simplesmente, você vai lá, tira um pedacinho de pele com um tirozinho rápido e você sabe qual o sexo daquele indivíduo. Outras espécies, por exemplo, nós não precisamos fazer isso. Por exemplo, os elefantes. Os elefantes machos, por exemplo, eles têm um caractere secundário muito óbvio. As presas, por exemplo. As fêmeas não têm essas presas tão grandes. E aí, depois disso, assim, eu acho que isso é o que a gente pode pensar na parte molecular, mas eu acho que toda essa parte de conservação, por exemplo, eu sempre me questionei muito com o meu orientador, qual o valor da gente conservar. O quanto vale a gente conservar? É difícil a gente fazer um político entender o quanto vale conservar
uma espécie, um ambiente, populações, essas coisas. Só que a gente sempre esbarra, porque conservar é caro, a gente sempre esbarra no problema financeiro. Só que, se a gente pensar, por exemplo, qual é o serviço desempenhado por um teto? Qualquer teto, um teto de uma casa, um teto de um lugar. Então, a gente dá valor a isso. Na verdade, é um hábito humano dar valor às coisas. Se não tem valor, a gente descarta. Então, esse teto, será que ele pode ser substituído por um teto mais eficiente, por outro teto que desempenha o mesmo papel? Só que tem, por exemplo, tetos que são insubstituíveis. Por exemplo, qual o valor do teto da Capela Sistina? Está chorando ali, ó. Qual o valor do teto da Capela Sistina? Qual o valor para a humanidade de uma coisa que foi pintada por artistas que é difícil achar alguém que faça isso hoje em dia? Então, eu não sei, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode pensar, que eu acho que a conservação do que a gente tem hoje, dos ambientes, é mais ou menos como preservar uma obra de arte desse nível, por exemplo. A Mona Lisa, ela foi vendida, acho que pelo Louvre, não foi? Um milionário texano ofereceu 50 milhões de dólares, só que ele disse que ele queria ser enterrado com a Mona Lisa. E um inglês ofereceu 20 milhões, ele foi vendido para o inglês, porque o inglês disse que após a morte, ele ia deixar para visitação pública. Então, acho que o curador foi inteligente, vendeu para o inglês e a Mona Lisa vai ser preservada. Acho que é isso. Obrigado. Bom, gente, boa tarde. Queria agradecer mais uma vez para a comissão organizadora que me convidou aqui, foi um prazer enorme. Eu saí lá do Jequié, interior da Bahia, foram quase 30 horas de viagem só para chegar aqui, mas é um prazer, estou encantado de conhecer aqui o museu, ser recebido pelo pessoal aqui, a convite da Luísa, do Ronaldo. E vou falar um pouquinho para vocês. O Arturo tinha falado, né, por conta da palestra que eu daria em seguida, mas que também está relacionada com a mesa redonda de genética e conservação. A gente fez um híbrido aí, juntou os dados da palestra com o da mesa redonda, para falar um pouquinho sobre marcadores cromossômicos para análise da biodiversidade e conservação da ecofauna neotropical, que cai bem dentro da proposta da mesa redonda. Por conta disso, o Arturo tinha falado que eu podia ficar tranquilo com o tempo. Então eu não vou olhar para aquilo ali não. Viu? Só se passar muito, todo mundo rir, aí eu começo, não, pode ficar. Mas por quê? Porque uma das coisas, como eu vou falar de citogenética, e eu sei que é bom a gente ver um monte de carinha nova aqui, todo mundo jovem, muita gente que possivelmente nunca trabalhou com isso, nunca viu isso, muitos colegas também não devem ter muita familiaridade com isso, com a citogenética. Embora a DNA esteja na moda, a gente fala muito de DNA, mas cromossomo é uma coisa que o pessoal não tem falado muito. Então, a fim de que todo mundo possa contribuir, possa acompanhar o que eu quero mostrar, eu vou bem do beabá mesmo da citogenética, para a gente poder discutir isso daí, depois a gente fica aberto para perguntas, tirar dúvidas. Não deixem passar as dúvidas. Um professor meu falava que não existe pergunta boba é quem não pergunta. Então, que fica a mensagem aí para vocês. Então, falando um pouquinho da biodiversidade, ontem o Sérgio falou brilhantemente, né, queria eu ter aquele dom de, sem um slide,